Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 15 da Espada Selvagem de Conan, a coleção, né, com essa capa aqui belíssima do Nestor Redondo, tá? Essa capa aqui é do artista Nestor Redondo, capa realmente muito bonita. Espada Selvagem de Conan 15 da coleção. Aqui na capa nós temos o nome da edição Traição e Poder, os artistas da capa, Roy Thomas, John Buscema, Klaus Jason e Tony DeZuniga. Ok? Aqui, Espada Selvagem de Conan 15, mais um pouco aqui da capa para vocês verem. Realmente belíssima capa. Lombada, edição 15. Contracapa, reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 48 a 50. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Mais uma arte aqui, belíssima também, muito bonita. O índice, um vento sopra da estígia, um trono à beira do abismo, espadas cruzam o Alimane. Né? Todas histórias de 1980, ok? E o interessante aqui é que o título da edição é Traição e Poder, mas não é nenhum dos títulos de nenhuma das histórias. A gente viu nas edições anteriores que eles sempre usavam o título de alguma história aqui dentro. Dessa vez colocaram Traição e Poder, que não nenhuma dessas aqui. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui nas histórias. Introdução, sempre tem uma introdução. E aqui um vento sopra da estígia, que é a continuação direta aqui, né, da Espada Selvagem de Conan 14, que é essa história aqui do final, onde Conan, né, é o tesouro de Trânicos, onde Conan tem aqui, estava fugindo dos Pictos, chega em uma montanha, em umas rochas, encontra uma caverna, né, onde lá tem uma névoa, tem tesouro, e tem o próprio pirata Trânicos está lá tipo empalhado, uma múmia, paralisado, né, e lá dentro tem uma névoa que se transforma em um monstro, ele quase morre, e tem os Pictos também, né, nessa história, e a gente vê o Conde Valenço com a sua fortaleza, e chega lá na sua fortaleza o Zarono, chega os Trambone, que são piratas, né, que são mercenários, e temos o Totiamon também, que planeja uma vingança contra o Valenço, que é o conde dessa fortaleza. Temos a Lady Belessa, temos a Tina, né? E temos aí esse tesouro, que é o tesouro de Trânicos, né? Que aqui nós vemos que Conan está planejando uma incursão junto com Zarono e com o Strambone para pegar esse tesouro e eles saírem dessa ilha, desse local aqui, e ele joga o mapa do tesouro no fogo, né? E fala que ele não precisa desse mapa porque ele já tem a localização na cabeça dele. E aí, a última cena aqui que nós vemos aqui é justamente, né, o Galbro, que é o general do Conde Valenço, olhando dentro do fogo ali, né, as chamas, os restos ali, as cinzas desse mapa, que ainda tem traços ainda de onde poderia, algumas referências ainda podem ser vistas, e Galbro então olha esse mapa ainda já em cinzas, e a gente vê que a Lady Belessa e a Tina também estão olhando esse mapa, e a gente descobre então que ele estava ali olhando o mapa nesse fogo, e é assim que termina a história aqui da edição 14. E aí começa exatamente com essa incursão na mata, né? Com Conan, Zarono, Strambone, os homens, né? Os seus piratas, e eles estão aqui andando pela floresta, com muito cuidado, obviamente, porque a floresta está infestada de pictos. Encontra até uma cabeça de um picto pendurada aqui em um galho, né? Pegadas de pessoas com botas, e eles desconfiam então um do outro, que alguém estaria preparando uma armadilha. Mas enfim, eles conseguem atravessar essa mata aqui, chegar até as rochas onde está a caverna. Enquanto isso, Lady Belessa e o seu tio Valenço estão lá no castelo, né? E eles então começam a conversar ali, e o Valenço reafirma que ela vai ter que se casar com o Zarono, foi uma promessa que ele fez lá na outra edição. E a gente vê também aqui que ele começa a contar por que o Totiamon está seguindo ele, né? Que ele pediu favores a esse feiticeiro, o Totiamon,
e que no final das contas, quando ele conseguiu toda a sua riqueza, tudo que ele queria, ele trai esse feiticeiro e é por isso que esse feiticeiro quer matar ele aqui. Só um momentinho para dizer que quem escreve a história aqui é o Roy Thomas, a arte é do John Buscema e a arte final aqui do Klaus Jason, ok? Então o Totiamon quer matar o Conde Valenço por conta dessa traição que ele sofreu, né? E aí fala que o Totiamon segue o Valenço por vários locais, por várias terras, e ele achou que nessa terra onde ele está hoje, que é uma terra que precisava atravessar o mar, né? O Totiamon não conseguiria alcançá-lo. Mas aí ele percebe que não conseguiu escapar dele, que mesmo em uma terra tão distante, ele conseguiu alcançar e vai então consumar a sua vingança tentando matá-lo, né? E a gente volta então para Conan, Strambone e Zarono, que estão ali chegando, né, dentro dessa caverna ali. Os três são 5, né? Um Strambone com um pirata seu, Zarono com um dos seus piratas e Conan. Os 5 chegam até essa caverna, percebem que tem ali os baús com os tesouros ali, né? Tem a porta onde estaria aquela neva, onde Conan encontrou o monstro. Então eles abrem a porta, percebem que Conan falou toda a verdade ali, né? Foi tudo verdade. Eles olham que o Trânicos está lá dentro com seus homens. Conan falou que tinha uma joia gigantesca, a joia gigantesca está lá, só que Conan escondeu deles essa névoa e esse monstro, né? E aí quando eles entram, né, Conan faz com que eles entrem na frente, só que eles não conseguem abrir a porta totalmente porque tem um corpo atrapalhando, e esse corpo é o corpo de Galbo, aquele general que viu o mapa dentro da fogueira, né? Ele corre na frente de todo mundo, foi ele que matou aquele Picto, né? O Picto que estava com a cabeça pendurada aqui, foi o Galbo que matou, as pegadas eram dele, e eles então vendo o corpo de Galbo ali, que certamente foi morto por esse monstro, né? Essa névoa que virou esse monstro, o Zarona então grita para que todos voltem, Conan tenta empurrar eles para dentro, lá para dentro da sala, mas não consegue totalmente porque eles já estão retornando. Então Conan tem que lutar com os homens ali, com os piratas. Ele mata o pirata de Strambone, depois mata o pirata de Zarono, tendo que enfrentar somente ali o Zarono e o Strambone. Aí ele chama os seus homens, só que os homens não vão, ficam com receio. Eles então perseguem Conan foge deles ali, né? Eles perseguem Conan então se abriga num local seguro e fala que se eles quiserem sair dali, vão ter que deixar que ele fique vivo, porque eles não vão conseguir sair sozinhos dali, com tantos pictos pela mata, e só ele vai conseguir tirar eles dali, né? E então é no momento realmente que os pictos atacam os piratas ali, e eles percebem então que realmente eles precisam deixar Conan vivo para que Conan tire eles dali. E é isso então que Conan faz, né? Começa então a caminhada com eles por dentro da mata, eles são atacados pelos pictos ali, muitos piratas morrem, mas a maioria deles acaba conseguindo fugir, né? Esse era o plano de Conan, e eles alcançam a praia, a areia, e eles então conseguem chegar até o castelo ali do Valenço, perseguido pelos pictos, né? Os pictos estão ali no encalço deles, e eles então conseguem entrar dentro do castelo aqui, como vocês podem ver, mas os pictos já estão bem atrás deles ali e fazem então um cerco nesse castelo e atacam o castelo aqui, ó, estão tentando atacar o castelo, invadir, né? Mas os homens lá de cima com arco e flecha começam a defender o castelo e fazem com que os pictos recuem, né? Nisso que os pictos recuam, eles têm um momento ali de certa tranquilidade, e é quando então o Valenço escreve uma carta para a Lady Belessa falando que não é para ela se aproximar de um certo salão, porque ele sabe que o Totiamon está mandando algo maligno para que ele fosse morto naquela noite. Então ela manda então a Lady Belessa manda justamente Tina entrar nesse salão onde está o Conde Valenço. E aí quando ela se liga, quando ela lembra que o Valenço disse para que elas não entrassem nesse salão, já é tarde demais, porque ela escuta o grito de Tina, e quando vai socorrê-la, o monstro já está lá, né, envolvendo Tina ali. E aí Conan escuta esse grito, né? Ele vai tentar ver o que é, encontra um pirata morto, que é um pirata, dois que pertencem a Strombone,
Strambone acha que foi Zarono que matou o pirata dele, e começa uma briga entre os piratas, todos, né, das duas facções de piratas ali, e eles brigam entre eles ali, e o que acontece? O castelo, a fortaleza fica desguarnecida, fica sem vigilância, e os Pictos então aproveitam isso, invadem o castelo, né, e começam um massacre violento ali, começam a matar todos e colocar fogo, né, e é nesse momento que a gente vê que o Zarono é morto por um Picto, tá aqui ele sendo morto por um Picto, e também o Strambone acaba sendo morto por um Picto aqui. Né? E aí resta apenas Conan, que está com muito mais intenção de ir até o encalço da Lady Belessa, e ele passa por uns Pictos aqui, chega até o salão, né? O salão está envolvido por aquela névoa que se transforma naquela criatura, e realmente ele encontra o Valenço morto, enforcado ali, Lady Belessa chorando no canto contínuo, e a criatura já transformada ali, né? Então Conan tem que enfrentar essa criatura, mas ele não consegue, porque é uma criatura mágica, mística, né? E ele então lembra de uma certa regra mística também, que se ele usar prata e fogo, algumas criaturas místicas acabam sendo derrotadas. Então ele faz isso, ele joga prata e joga a criatura no fogo. E a criatura então, ao cair, provoca um desmoronamento esse que dá a oportunidade dele fugir com Lady Belessa e com Tina. E ele então foge pelo castelo, perseguido por Pictos, né? Com muita dificuldade ele consegue fugir desses Pictos e salvar Lady Belessa e Tina. Tá aqui o momento que ele pula, né, os muros dessa fortaleza, a fortaleza fica em chamas lá no fundo, e ele então, Lady Belessa, fogem para a mata, e no dia seguinte Conan faz sinais de fumaça, e ele atrai então um navio, né, e enquanto o navio está chegando, ele conta como que ele foi parar ali, né, como que ele foi traído pelo rei Numedines, né, o rei da Aquilônia, como que esse rei traiu ele, né, e como que ele teve que fugir de lá da Aquilônia, foi perseguido pelos Pictos ali, capturado, perseguido, e por isso que ele estava naquela situação que ele se encontrava hoje ali. E é no momento que o navio chega, ele achou que o navio era um navio de Strambone, com os homens de Strambone, mas na verdade não era. Era um navio pontaniano, né? E de vários conhecidos dele, né? Está ali Próspero e Troceiro, que eram conhecidos dele, que ele já lutou antes, e tem também um sacerdote chamado Desteus, né? Que foi esse sacerdote, né? Com suas invocações, que acabou encontrando a localização de Conan, e eles querem que Conan seja um general da revolução contra o rei Numedines, né? Ou seja, uma revolução contra o rei da Aquilônia. E assim termina, né, a história aqui com Conan aceitando ser esse general, ser esse comandante, né, dessa revolução, e já pensando aqui que essa talvez seja a possibilidade dele ser rei finalmente. Conan conseguir o seu sonho de ser rei pelas suas próprias forças e pelas suas próprias mãos. E assim termina essa história aqui, essa saga. Começa aqui um outro, né, Um Trono à Beira do Abismo, escrita por Roy Thomas, desenhos do John Buscema e arte final do Tony DeZuniga. Aqui nós temos o primeiro capítulo da saga que vai levar Conan a ser rei da Aquilônia. Finalmente nós temos a saga aqui que nós vamos assistir Conan sendo rei. Ela não vai terminar nesse quadrinho, ela vai se completar na edição 16, essa aqui é a edição 15, e nós vamos ver que essa saga vai se completar na edição 16. E aí nós temos aqui, né, Tarantia, que é a capital da Aquilônia, né, nós estamos vendo aqui o rei Numedines, né, ele está aqui, né, se banhando em sangue, ele sacrifica moças, né, e se banha com o sangue delas para que elas, então, para que através disso ele se torne um imortal, na cabeça dele ele vai se tornar um imortal por conta disso, até porque ele é incentivado por esse feiticeiro aqui chamado Tulandra-Tu, né? Esse Tulandra-Tu, então, na verdade, é a pessoa que realmente controla o reino ali, porque o Numedines, apesar de ter todo o poder, ele está completamente louco, alucinado, somente pensando em prazeres, pensando na sua divindade, enfim, né? A cabeça pensante, na verdade, aqui, no momento, no reino da Aquilônia, é o Tulandra-Tu, que é esse feiticeiro aqui, né? E aí nós vemos exatamente isso acontecer aqui, toda essa trama, né? E vemos aqui que o Tulandra-Tu pretende, né, tomar
de fato o reino em algum momento. E aí já passamos aqui para o navio, né? Aquele navio que chegou lá na ilha onde estava Conan, e nós temos aqui os aliados de Conan, Conan chegando na capital de Argos, né? Messânia, é o nome do lugar, isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Messantia. Messantia. A cidade de Messantia, que é a capital de Argos, né? E eles chegam ali, e aí chegam todos eles. A Lady Belessa está ali, a Tina está ali, né? E ele então, nesse momento aqui, ele vai ajudar a Lady Belessa e a Tina para que Lady Belessa volte para a sua cidade, né? Para a sua terra chamada Corzeta. Né, Corzeta, então ele vai ajudar, Conan vai ajudar ela a voltar para lá, e também a intenção de Conan, por quê? Porque aquele tesouro que estava lá nas rochas, né, aqui nessa história já ficou acertado, aqui já nessa história, que eles voltariam lá e pegariam todo o tesouro, e aí sim eles teriam ouro e dinheiro suficiente, né, moeda suficiente para contratar um grande exército de mercenários para fazer frente ao rei da Aquilônia. Então nós temos aqui a cidade, né, de Messantia, e aí Conan começa a conversar e os seus homens estão ali falando, e a gente vê esse sujeito aqui, que é um espião de Aquilônia, né? Ele é um sujeito realmente assim traiçoeiro demais, né? E ele está ali justamente para escutar, e aquilo que ele escuta, ele manda os recados para a Aquilônia, né? O Quesado, o nome dele é Quesado, e ele é um espião, e ele manda todos os recados lá para o primeiro-ministro, que é o Vibus Latro, né? E o Vibus Latro avisa então ao rei Numedines tudo o que está acontecendo em relação ao seu reino ali, em relação aos rebeldes. E então é assim que Numedines fica sabendo que Conan está juntando uma grande quantidade de homens e está formando uma horda rebelde contra ele, né? E aí o Quesado acaba se aliando ali também a esses homens de Conan, acaba ficando ali dentro desse acampamento de Conan, só escutando e catando as coisas ali, né? E a gente vai ver muito disso aqui para frente, essas tramas, essas traições, essas espionagens. Estamos vendo Conan aqui treinando vários homens, né? Vamos ver também aqui que em determinado momento o Tulandra-Tu, né, que é com quem o Quesado se relaciona, se comunica, o Tulandra-Tu envia uma nova espiã sua, né, que é Alcina, que é essa dançarina aqui, que o quadrinho relata como sendo muito bela, cabelos negros, olhos verdes, né? Então Conan acaba realmente se envolvendo com ela, acaba caindo em seus encantos e levando ela então assim para o seu acampamento, e acaba abrigando ela no seu acampamento. Nisso, aquele sacerdote, né, o Desteus, né, Desteus, ele acaba tendo um sonho de que uma criatura de olhos verdes está rondando de forma maligna Conan. A gente acaba ligando, obviamente, a esse sonho aqui dessa criatura de olhos verdes à Alcina, que tem olhos verdes. Só que nem o Conan, nem o Desteus vão fazer essa ligação, porque o Desteus ele não consegue ver Alcina pessoalmente, porque Conan não permite, por ele ser um sacerdote, Conan não permite que ele veja Alcina, que é uma mulher muito sensual, tal, com roupas sensuais, então ele não permite que esse sacerdote veja a mulher, né? E assim continua a marcha de Conan, né, com muitos homens já, bastante homens mesmo. Ele consegue formar um exército gigantesco, né, contra, acho que se eu não me engano, era uma quantidade de 10 mil homens. Ele consegue 10 mil homens e marcha em direção a Aquilônia, né? E é nesse momento aqui que o Quesado abandona o acampamento, né, e vai falar diretamente com o Tulandra-Tu, ficando apenas Alcina no acampamento junto com Conan, né? E aqui o Tulandra-Tu então começa a armar todo o seu plano, né, que é o assassinato de Conan, né, e ele consegue se comunicar com a Alcina por meio desse objeto místico aqui, que é tipo um espelho feito com rochas vulcânicas, e ele tirou uma lasca desse espelho, tá vendo? E essa lasca desse espelho criou um pingente para ela, e ela, por meio desse pingente, eles se comunicam, e assim tudo que ela escuta, tudo que ela ouve, o Tulandra-Tu, mesmo lá na capital da Aquilônia, ele consegue ver também.
né? Então nós temos aqui essa espionagem toda, Conan falando, e tudo que Conan fala acaba sendo revelado para o Tulandratu, que acaba então avisando ao seu general, né, ao general da Aquilônia, para armar uma emboscada para Conan, e isso acontece exatamente no rio Alimane, né? Quando Conan está cruzando esse rio Alimane, ele é atacado pelo exército da Aquilônia, né? Comandado pelo general Procas. O general Procas ataca impiedosamente os homens de Conan, causando uma baixa gigantesca nos homens de Conan, né? Conan então tem que fugir com seus homens, restando pouco mais de 1000 homens, né? Foram muitas baixas. Eles já estão preparados aqui para sofrer um novo ataque, um ataque do qual eles não vão resistir, mas aí começam a chegar mais homens ali, né? Começa a chover também, o que retarda o exército da Aquilônia, e mais homens vão aparecendo ali, e Conan percebe, né, que muitos desses homens que ele achou que estavam mortos, na verdade estavam espalhados pela floresta e estão começando a se unir ali de novo, e ele começa então a formar um novo contingente, um contingente maior novamente. E aí nós temos aqui a outra história, a terceira história, Espadas, Cruz, o Alimane, né? E ela é escrita pelo Roy Thomas, desenhos do John Buscema e arte final do Tony Deseniga, né? E aí nós temos Conan continuando a sua marcha aqui, né? Avançando rumo à Aquilônia, encontrando mais aliados que ele julgava estar mortos, mas que estão ali vivos, e assim o número de soldados, né? Junto com Conan acaba aumentando, né? Ele forma mais guarnições para ele. Nisso, Quesado agora foi transformado em embaixador por Tulandratu para falar diretamente ao rei de Argos, o rei Milo, dizendo que ele tem que destruir e tem que combater a horda rebelde. Só que o rei Milo não aceita isso, porque ele é rei de um estado independente e ele não vai obedecer ordens do rei da Aquilônia, né? Então ele acaba não ajudando nesse sentido o rei da Aquilônia, o que favorece muito Conan, né? Nisso, o nome de Conan começa a ser espalhado, né? Conan começa a ficar famoso, e cada vez mais o exército dele vai aumentando, vai chegando mais pessoas, e ele vai se fortalecendo novamente, tanto quanto ele estava fortalecido antes. E nisso, o Tulandratu ordena então que Alcina execute o seu plano, que é o plano de matar Conan. E é isso que ela faz, ela dá um líquido a Conan ali, diz que é um vinho, mas na verdade é um vinho envenenado. Conan então bebe desse vinho envenenado, e a gente percebe aqui que ele cai, né? Ele cai e ela dá Conan como morto aqui, tá vendo? Conan cai e realmente ele parece estar morto. E ela então usa o pingente, se comunica misticamente com Tulandratu, fala que Conan está morto. Tulandratu avisa ao rei Numedines. O rei Numedines fica extremamente feliz com isso, né? E Alcina foge do acampamento de Conan, volta para Messantia, que é a capital de Argos, e lá então vai se encontrar com o Quesado, né? E o Quesado então diz que esse é o momento de atacar os rebeldes que estão sem o seu líder agora. E o rei Numedines ordena então que o general Procas, avance no território de Argos, só que o general Procas sabe que se ele avançar no território de Argos, vai criar uma guerra com Argos, né? E ele, a princípio, né, fica resistente, mas ele acaba obedecendo e vai invadir o território de Argos. Nisso eles encontram Conan caído dentro da sua tenda. O sacerdote Deusteus percebe que Conan não está morto, né, mas está muito debilitado, à beira da morte, por conta do veneno. Então os aliados de Conan formam um conselho e eles então começam a decidir os passos, né, que esse exército rebelde vai tomar. Só que aí eles foram cercados totalmente pelo exército aquiloniano comandados pelo general Procas, né? E eles estão ali aguardando só o momento que eles vão ser atacados, e eles entendem que se o general Procas atacar eles ali nesse momento, eles estão perdidos. Mas aí o general Procas foge desesperadamente, e eles percebem então que é por conta de uma guarnição de Argos, né? Os argocianos chegaram ali, né, para auxiliar os rebeldes, para expulsar
o exército aquiloniano do território de Argos, né? E aí a gente percebe também que Conan já está mais restabelecido, está melhor, né? Já está até andando aqui com ajuda, mas já está andando. Então, no momento em que ele está ali observando a retirada do, do, do general Procas e do exército aquiloniano, ele percebe a chegada de mais uma guarnição enorme ali e é mais gente se aliando a ele e ele consegue mais aliados, né? E forma o exército dele ainda maior do que era antes, né? Nisso nós estamos vendo aqui Alcina e Tulandretu se comunicando, né? E Tulandretu então ordena que Alcina mate o general Procas, porque o intento de Tulandretu é ser rei da Aquilônia. Então ele precisava de Conan morto, precisa agora do general Procas morto, e por fim ele vai tentar matar o rei Numidines, né? Mas a princípio aqui agora é matar, o objetivo dele é matar o general Procas, lembrando que ele acha que Conan está morto. Conan já é restabelecido, começa então a fazer os seus planos, né, mesmo ainda um pouco debilitado, mas já no seu cavalo marcha e comanda ataques, comanda emboscadas ali contra o exército aquiloniano que está em retirada, e realmente o exército aquiloniano é atacado várias vezes, né, perde muitos homens, inclusive nesses ataques ali o próprio general Amulius Procas acaba sendo ferido, né, ferido ali na sua perna e fica realmente bem debilitado. E a gente vê que o Tulandretu ele já escolheu um outro general para o lugar do Procas. Mesmo antes de Alcina matar ele, o general Procas já está nomeando aqui o conde Ascalante como próximo general do exército aquiloniano. E a gente vê toda essa trama aqui, né? E a gente vai ver também, que é o momento que Ascalante e Procas estão conversando, tratando tudo. E a gente vai ver aqui, né, ao virar a página aqui, que é o momento aqui também que Alcina chega até o acampamento aquiloniano, dizendo que tem uma mensagem do Tulandretu para Procas. Procas vai ouvi-la, né, pede para que todos saiam dessa tenda, e quando todos saem da tenda, Alcina então enfia uma faca no peito do general Procas. Essa faca está com veneno também, está envenenada, e o general Procas acaba morrendo então. Alcina foge do acampamento mais uma vez, assim como ela matou Conan e fugiu, ela mata o general Procas e foge também, né? Nisso ela acaba perdendo, né? Nessa luta aqui com o Procas, né? Ela acaba perdendo o seu colar, o seu pingente. Um soldado aquiloniano acha o pingente, coloca no pescoço, né? E assim Tulandretu e Alcina não tem mais como se comunicar misticamente. Nisso, Conan, com seu exército, está observando o acampamento aquiloniano quando percebe uma movimentação, e eles percebem então que é chegada uma nova comitiva, e essa comitiva é justamente do novo general, né, do general Ascalante, que chega para comandar o exército aquiloniano ali, né? E nisso, então, a gente vai vendo aqui que o nome de Conan continua crescendo, né, que os camponeses, que todos começam a chamar ele de libertador. Conan, o Libertador, né? E aí começa então a fazer suas próprias rebeliões locais dentro das aldeias, dentro de suas cidades, o que vai facilitar a marcha de Conan rumo à capital da Aquilônia, né? É que nós vemos todas as rebeliões acontecendo, e é também no momento que a gente vê que Conan ordena o ataque ao acampamento aquiloniano numa noite, né? Eles não esperam por isso, e o acampamento de Conan então é todo o acampamento aquiloniano invadido, né? Nisso todos são praticamente mortos, e a gente está vendo aqui aquele novo general, o Ascalante, ele fugindo aqui, né? Somente com as roupas de baixo ali, fugindo e jurando vingança contra Conan, que um dia ele vai se vingar de Conan, né? E aí Conan chega aqui, né, no acampamento aquiloniano totalmente derrotado, dizendo que aqueles soldados aquilonianos que sobreviveram, se quiserem, podem se unir aos rebeldes, se unir ao exército de Conan. E aí termina aqui, né, com Conan dando ordens então para que eles continuem marchando rumo a Tarante, a capital da Aquilônia. Ok? E aqui nós temos um portfólio do Tony Deseniga, as capas da edição 48,
da edição 49 e da edição 50, ok? E a capa da próxima edição aqui. Lembrando que a história não acabou aqui, ok? A história vai continuar na próxima edição, a seguir o Sangue dos Sátiros. E essa história vai se concluir na próxima edição, que é a edição 16, onde Conan vai finalmente se tornar rei. Ok? Um grande abraço, obrigado por assistirem e fiquem com Deus.